Era um dia aparentemente comum na cidade de Aparecida. Milhares de fiéis já se movimentavam pela Basílica Nacional, como acontece diariamente, em busca de momentos de paz, oração e encontro espiritual. O clima era de devoção intensa, mas nada fazia prever o que estava prestes a acontecer. As missas aconteciam em horários regulares, e em uma dessas celebrações, marcada pela simplicidade e pela força da oração coletiva, a basílica seria testemunha de um fenômeno misterioso. O interior do templo estava iluminado apenas pela luz natural que entrava pelas altas janelas, somada ao brilho das velas que os fiéis mantinham acesas em promessas e intenções pessoais. O ambiente era solene, e o som das vozes entoando cânticos se misturava ao eco suave das palavras do celebrante. Para quem observava de fora, tudo parecia seguir a normalidade de um dia de devoção. Entre os fiéis, famílias inteiras rezavam com fervor. Jovens participavam atentos, e idosos se emocionavam com cada palavra da liturgia. Em um dos cantos da basílica, um grupo de romeiros recém-chegados do interior do Brasil se reunia em oração silenciosa, agradecendo por graças recebidas. Ao redor, turistas olhavam encantados a grandiosidade do templo, muitos pela primeira vez. Foi nesse contexto de simplicidade e fé que algo inusitado começou a acontecer. Lentamente, enquanto o celebrante conduzia um momento de oração mariana, uma movimentação discreta se iniciou entre algumas pessoas. Olhares se cruzavam. Dedos apontavam discretamente para uma das paredes da basílica. No começo, poucos notaram. Mas, em segundos, os murmúrios tomaram conta do espaço. Na parede lateral, iluminada pela luz que atravessava um dos vitrais, formava-se uma sombra singular. Diferente de qualquer outra projeção de luz comum, aquela silhueta tinha um contorno peculiar. E foi uma criança, em meio à multidão, quem primeiro exclamou em voz alta: "Olha, é Nossa Senhora Aparecida." O silêncio reverente deu lugar a um misto de surpresa, incredulidade e emoção. As pessoas começaram a se aproximar, e logo perceberam que a sombra lembrava nitidamente o manto e a coroa de Nossa Senhora Aparecida. O contorno era suave, mas inconfundível. O que era antes apenas uma oração coletiva se transformava em um momento inexplicável, único, que ninguém esqueceria. Câmeras de celulares foram levantadas, e flashes de fotografias começaram a registrar o fenômeno. Alguns fiéis choravam, outros ajoelhavam imediatamente, como se a própria santa tivesse decidido se manifestar ali, diante de todos. O celebrante, visivelmente emocionado, interrompeu por alguns instantes a celebração para observar o que estava acontecendo. O ambiente ganhou um peso diferente. O ar parecia mais denso, carregado de emoção e mistério. Para muitos, era impossível não sentir uma energia diferente, como se o céu tivesse decidido tocar a terra exatamente naquele instante. A oração, antes coletiva mas contida, ganhou intensidade. Vozes se elevaram em cantos espontâneos, pedidos e agradecimento ecoaram pela basílica. Esse foi o início de um fenômeno que mudaria não apenas a vida dos presentes, mas também a de milhares que, posteriormente, tomariam conhecimento do acontecimento. Não era apenas uma sombra. Para os fiéis, era um sinal de que Nossa Senhora Aparecida estava viva, presente e se manifestando no coração de sua casa, a Basílica Nacional. A pergunta que permanecia no ar era: o que aquela sombra significava? Uma simples coincidência de luz e arquitetura? Ou um sinal divino para despertar a fé adormecida de muitos? As respostas começariam a surgir a partir dos relatos de quem viveu de perto aquele instante milagroso. O momento em que a sombra tomou forma dentro da Basílica Nacional ficou marcado para todos que estavam presentes. Entre lágrimas, cânticos e celulares levantados, o que mais chamou a atenção foram os relatos de fé que começaram a brotar espontaneamente. Cada pessoa parecia enxergar na sombra um reflexo de sua própria história, um chamado pessoal, uma confirmação de que Nossa Senhora Aparecida estava viva, próxima e atenta às dores e súplicas do povo. Uma senhora idosa, de mãos trêmulas e olhos marejados, ajoelhou-se no chão e declarou em voz alta: "Eu esperei por esse sinal durante toda a minha vida. Nossa Senhora está nos dizendo que nunca nos abandona." Outros a cercaram,
compartilhando da mesma emoção, e muitos se ajoelharam também, formando uma corrente de fé diante da projeção luminosa. Um casal jovem, que havia viajado mais de 800 quilômetros para agradecer pela cura de seu filho, contou que, naquele instante, sentiu o coração queimar por dentro. O marido dizia que a sombra parecia se mover, como se a imagem estivesse viva. A esposa afirmava ter ouvido uma voz suave em sua mente, que dizia: "Não tenham medo, eu estou com vocês." A cena era tão intensa que ela caiu em prantos, sendo amparada por outras pessoas que também estavam tomadas pela emoção. Do outro lado da nave, um grupo de adolescentes que acompanhava a missa com certo desinteresse no início passou a chorar e rezar espontaneamente quando viu a sombra. Um deles afirmou: "Eu não acreditava em nada disso, mas agora eu vi com meus próprios olhos." Esse relato se espalhou rapidamente, fazendo com que muitos olhassem para a cena como um sinal especialmente dirigido às novas gerações, como se Nossa Senhora estivesse pedindo aos jovens para retomarem sua fé. Em meio a todos os testemunhos, havia também um clima de reverência e silêncio. Muitos fiéis preferiram não falar, apenas se ajoelhar, manter os olhos fixos na sombra e rezar em silêncio, com as mãos erguidas. Era como se cada pessoa estivesse vivendo uma experiência única, íntima, mesmo em meio a uma multidão. E então, o inesperado, um fotógrafo profissional, que estava na basílica para registrar imagens turísticas, mostrou sua câmera para os fiéis próximos. Ao dar zoom na sombra projetada, notou-se claramente não apenas o contorno do manto, mas também a sugestão de um rosto sereno, com traços delicados, exatamente como é representada a Virgem Aparecida em sua imagem oficial. Esse detalhe provocou uma comoção ainda maior. Pessoas se aproximaram para ver a fotografia, e muitas começaram a gritar: "É ela! É a Mãe Aparecida!" Entre os testemunhos, também se destacou o relato de um homem em cadeira de rodas. Ele contou que, no exato momento em que olhou para a sombra, sentiu uma força inexplicável percorrer seu corpo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, afirmou: "Eu senti minhas pernas formigarem, como se Nossa Senhora estivesse me tocando. Eu sei que um dia ainda vou andar." O testemunho emocionou a todos, e muitas pessoas o abraçaram, rezando ao seu redor, como se ele tivesse se tornado um símbolo vivo da fé despertada naquele instante. O celebrante, que havia interrompido a missa diante da comoção, pediu calma, mas não conteve suas próprias lágrimas. Ele declarou diante de todos: "Irmãos, este é um sinal da presença de Nossa Senhora entre nós. Não duvidemos da fé que este momento está nos oferecendo." E assim, transformou aquele episódio em um convite para que cada fiel renovasse sua confiança em Deus e Maria. À medida que a sombra permanecia visível, as pessoas começaram a cantar espontaneamente o hino da padroeira: "Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida." A basílica, que já estava cheia, ecoava como se o som fosse multiplicado. Era impossível não sentir um arrepio profundo diante da intensidade do momento. O mais impressionante foi que, enquanto cada pessoa relatava o que via ou sentia, todos concordavam em um ponto: aquilo não era apenas um fenômeno físico de luz e sombra. Para eles, era uma manifestação espiritual, uma mensagem enviada do céu, no coração do templo dedicado à padroeira do Brasil. Alguns afirmavam ter visto a sombra se mover, como se a figura se inclinasse suavemente em sinal de bênção. Outros garantiam que perceberam um brilho especial emanando do contorno. Havia também quem dissesse ter sentido perfume de rosas invadindo o ambiente, um sinal frequentemente associado a manifestações marianas. A notícia dos testemunhos começou a se espalhar rapidamente, mesmo enquanto o fenômeno ainda acontecia. Pessoas que estavam na basílica ligavam para familiares, enviavam vídeos e fotos pelas redes sociais. Em poucos minutos, o acontecimento já ultrapassava os limites das paredes do templo e começava a alcançar corações de pessoas que sequer estavam presentes. Mas os relatos não parariam por aí. Aqueles minutos dentro da basílica foram apenas o início de uma série de testemunhos que continuariam a surgir nos dias seguintes, com pessoas descrevendo sonhos, sinais posteriores e até mudanças radicais em suas vidas depois de presenciar a sombra em formato de Aparecida. Diante de tantos testemunhos emocionados, fica a pergunta:
o que realmente estava acontecendo ali. Uma ilusão coletiva. Ou a manifestação clara da presença de Nossa Senhora Aparecida. A notícia da sombra em formato de Nossa Senhora Aparecida dentro da basílica não ficou restrita apenas aos fiéis presentes. Em poucas horas, o fenômeno já havia se espalhado por toda a cidade, pelas redes sociais e pelas emissoras de rádio e televisão. O impacto foi tão grande que não demorou para que estudiosos, teólogos, fotógrafos, jornalistas e até cientistas fossem convidados a dar suas opiniões. Cada perspectiva parecia lançar uma nova camada de mistério e significado sobre o que havia ocorrido. Do lado religioso, a Igreja Católica foi cautelosa, como costuma ser em casos de possíveis manifestações sobrenaturais. O reitor da Basílica convocou uma coletiva de imprensa no dia seguinte. Em suas palavras, deixou claro: a Igreja não pode se precipitar em classificar o fenômeno como milagre. Precisamos observar, ouvir testemunhos e avaliar com serenidade. No entanto, não podemos negar a força espiritual do momento que uniu milhares de fiéis em oração e renovou a fé de tantas pessoas. Essa declaração foi interpretada por muitos como uma forma de reconhecer a grandeza do ocorrido, mesmo sem dar uma definição definitiva. Teólogos especializados em aparições marianas começaram a estudar o caso com atenção. Alguns compararam a experiência vivida na Basílica com outras manifestações históricas, como Fátima, Lourdes e até mesmo com relatos recentes em outros países. Um teólogo declarou: sempre que Nossa Senhora se manifesta, não é tanto a prova científica que importa, mas o fruto espiritual que brota do coração das pessoas. E, nesse caso, é evidente que algo extraordinário tocou profundamente os fiéis. Enquanto isso, estudiosos da área de fotografia e física da luz buscavam explicações técnicas. Alguns sugeriram que o posicionamento específico dos vitrais, somado à iluminação artificial e ao reflexo de velas acesas, poderia ter criado a sombra em forma da padroeira. Outros apontaram que o fenômeno talvez tivesse relação com a incidência da luz natural, naquele horário, combinada a fatores arquitetônicos únicos da basílica. Mas a questão que mais intrigava era: como explicar que tantas pessoas, ao mesmo tempo, enxergaram não apenas uma sombra qualquer, mas uma figura clara, nítida, com o contorno do manto e até do rosto de Aparecida. Os especialistas em ótica admitiam que coincidências luminosas podem ocorrer, mas mesmo assim reconheciam a raridade de um desenho tão preciso. Um deles chegou a dizer: pode ser coincidência, mas é uma coincidência que parece ter escolhido o momento certo e o lugar certo para acontecer. A imprensa nacional também se mobilizou. Grandes jornais enviaram repórteres para entrevistar testemunhas, e programas de TV exibiram imagens feitas por celulares de fiéis. As emissoras destacavam não apenas a sombra em si, mas principalmente a reação do público. O que mais impressionava não era a explicação técnica, mas a forma como o acontecimento havia transformado a atmosfera dentro da basílica. No campo da psicologia, alguns especialistas trouxeram interpretações diferentes. Alegavam que a força do coletivo, somada à devoção popular, poderia ter potencializado a experiência, fazendo com que todos enxergassem o que esperavam ver. Um psicólogo afirmou: quando milhares de pessoas compartilham a mesma fé, basta um estímulo visual para que o cérebro complete a imagem de forma simbólica. Essa explicação, no entanto, não diminuía a experiência para os fiéis, mas, pelo contrário, apenas reforçava que a fé possui um poder transformador capaz de criar vivências profundas. Dentro da igreja, padres e bispos se manifestaram em homilias e missas posteriores. Alguns ressaltaram que a sombra poderia ser entendida como um sinal pedagógico de Deus, algo que não precisa ser classificado como milagre oficial, mas que cumpre sua missão de despertar a fé. Outros foram mais ousados e afirmaram que acreditavam firmemente tratar-se de uma intervenção divina. Um ponto curioso foi que, mesmo diante das análises técnicas, científicas ou psicológicas, nenhuma delas conseguiu diminuir a força da experiência para aqueles que estavam presentes. Pelo contrário, quanto mais os especialistas buscavam explicações, mais os fiéis se sentiam fortalecidos em sua certeza: foi Nossa Senhora. Eu vi com meus próprios olhos. Nada vai me convencer do contrário.
E esse contraste entre a razão e a fé se tornou um dos aspectos mais marcantes do fenômeno. Enquanto uns buscavam equações de luz e sombra, outros enxergavam o toque do céu. E, de certa forma, ambos os lados se complementavam, porque a grandeza do episódio não estava apenas na sombra em si, mas na forma como ela mobilizou corações, reacendeu esperanças e uniu milhares de pessoas em um mesmo sentimento. A reação dos especialistas, portanto, acabou cumprindo um papel importante: mostrar que, mesmo sem respostas definitivas, o episódio já tinha se tornado histórico. Um acontecimento que transcendeu os limites da lógica e entrou no campo da fé popular, onde o inexplicável não precisa de provas para ser verdadeiro. E assim, enquanto cientistas e religiosos seguiam debatendo, os fiéis continuavam afirmando que algo muito maior havia acontecido. Um fenômeno que talvez nunca seja explicado por completo, mas que já havia deixado marcas eternas no coração de quem presenciou. Quando o fenômeno da sombra em formato de Nossa Senhora Aparecida dentro da Basílica foi noticiado, rapidamente ultrapassou os limites da cidade e até mesmo do estado. Em poucas horas, as imagens gravadas por celulares e transmitidas ao vivo por alguns fiéis já estavam circulando em grupos de WhatsApp, perfis no Instagram, vídeos no TikTok e transmissões no YouTube. A velocidade com que a informação se espalhou foi impressionante. Parecia que cada pessoa que assistia ao vídeo sentia a necessidade de repassar adiante, como se estivesse compartilhando um sinal do céu com amigos e familiares. As televisões locais foram as primeiras a repercutir, com reportagens mostrando a emoção dos fiéis e entrevistas com aqueles que estavam presentes no momento exato em que a sombra surgiu. Em seguida, grandes emissoras nacionais assumiram a cobertura, exibindo as imagens em programas de destaque. O tom das matérias variava. Algumas abordavam com cautela, buscando explicações técnicas, enquanto outras destacavam a força espiritual e o impacto na fé do povo brasileiro. As rádios católicas, por sua vez, deram grande espaço para testemunhos de peregrinos. Muitos ligavam ao vivo para contar como se sentiram tocados ao ver as imagens e ouvir as histórias. Para algumas famílias, ouvir aquele relato foi suficiente para decidir pegar a estrada e ir até a Basílica, mesmo sem planejamento, apenas com o desejo de se aproximar da Virgem Aparecida. A repercussão também alcançou a mídia internacional. Agências de notícias estrangeiras publicaram matérias descrevendo o fenômeno como um mistério luminoso dentro da maior igreja mariana do mundo. Em países com forte devoção mariana, como Portugal, Espanha, México e Filipinas, jornais católicos destacaram a notícia, chamando-a de um dos episódios de fé mais marcantes dos últimos anos no Brasil. Nas redes sociais, o episódio tomou proporções ainda maiores. Hashtags relacionadas a Nossa Senhora Aparecida alcançaram os assuntos mais comentados do Twitter. Vídeos da sombra no vitral ultrapassaram milhões de visualizações no TikTok em apenas 2 dias. No Instagram, milhares de fiéis começaram a compartilhar suas próprias histórias de devoção, sempre relacionando a notícia, como se quisessem testemunhar que também já haviam sentido a presença da padroeira em suas vidas. Algumas páginas devocionais organizaram correntes de oração online. Milhares de pessoas, em diferentes estados e até países, marcaram horários para rezar o terço simultaneamente, em gratidão pela manifestação de Aparecida. O que começou como um simples acontecimento dentro da Basílica rapidamente se transformou em um movimento espiritual coletivo, unindo pessoas de diversas origens, culturas e idiomas. E o impacto não foi apenas religioso. A cidade de Aparecida experimentou um aumento significativo no número de visitantes. Hotéis ficaram lotados, restaurantes ampliaram horários de funcionamento e comerciantes locais notaram um crescimento no movimento. Muitas pessoas, movidas pela fé e pela curiosidade, viajaram até a Basílica apenas para estar no mesmo lugar em que o fenômeno havia acontecido, como se o espaço físico guardasse ainda resquícios daquela experiência extraordinária. Além disso, padres de diferentes regiões começaram a relatar que fiéis chegavam até eles com renovada esperança, pedindo missas de agradecimento e compartilhando que o episódio havia reacendido sua fé. Pessoas que estavam afastadas da igreja decidiram retornar,
Famílias que viviam conflitos encontraram na notícia um motivo para se reconciliar. E até mesmo jovens, muitas vezes distantes das práticas religiosas, sentiram curiosidade e começaram a participar de encontros e celebrações. Esse movimento também despertou debates acadêmicos e culturais. Universidades de teologia começaram a discutir o fenômeno em congressos, relacionando-o a outros episódios de aparições marianas. Museus e institutos de arte sacra passaram a se interessar em documentar o acontecimento, coletando registros fotográficos e relatos para que não se perdesse com o tempo. Outro ponto de destaque foi como o episódio atravessou fronteiras espirituais. Não apenas católicos se sentiram tocados, mas também cristãos de outras denominações e até pessoas sem religião declarada. A sombra da padroeira parecia carregar um simbolismo universal, a esperança de que algo maior guia e protege a humanidade. No mundo digital, alguns influenciadores católicos gravaram vídeos comentando o fenômeno, explicando seu significado e incentivando os fiéis a interpretarem o momento como um chamado à oração e à conversão. Ao mesmo tempo, perfis seculares também repercutiram, muitas vezes ressaltando a beleza estética da cena e a força simbólica de um povo inteiro se mobilizando em torno de sua fé. Tudo isso fez com que o evento deixasse de ser apenas uma sombra misteriosa para se transformar em um marco de devoção coletiva. A repercussão não apenas amplificou o acontecimento, mas o elevou a uma dimensão histórica, reforçando a centralidade de Nossa Senhora Aparecida como Mãe do Brasil e sinal vivo da presença de Deus entre seu povo. E é justamente nesse ponto que entramos no próximo passo: o impacto espiritual que esse fenômeno gerou nos corações dos fiéis. Mais do que notícias ou imagens, a experiência deixou sementes que floresceram em milagres pessoais, testemunhos de conversão e uma fé ainda mais profunda. Se para muitos a sombra em formato de Nossa Senhora Aparecida dentro da Basílica foi um fenômeno curioso, para os fiéis presentes e para aqueles que acompanharam à distância, o verdadeiro significado foi espiritual. O que se viveu naquele dia não ficou apenas registrado em câmeras ou em manchetes de jornais, mas principalmente nos corações. A sensação de que a Mãe do Brasil quis se manifestar de forma tão clara e visível despertou em milhares de pessoas uma renovação de fé que dificilmente se apagará. Muitos relatos começaram a surgir nos dias seguintes. Pessoas que estavam afastadas da igreja há anos decidiram retornar às missas, motivadas pelo chamado silencioso que sentiram ao ver a sombra. Famílias inteiras marcaram confissões e se comprometeram a rezar juntas novamente, como forma de agradecer pela oportunidade de experimentar um sinal da presença divina. Houve também testemunhos de pessoas que enfrentavam enfermidades graves. Após o episódio, declararam sentir uma força nova, como se a Virgem Aparecida tivesse lhes dado um sopro de esperança. Um dos relatos mais emocionantes veio de uma senhora que sofria de depressão profunda. Ela contou que, ao assistir pela televisão a cena da sombra iluminando o interior da basílica, sentiu uma paz que não experimentava há anos. No mesmo instante, ajoelhou-se diante de uma pequena imagem de Aparecida que tinha em casa e chorou copiosamente. Nos dias seguintes, relatou que a vontade de viver havia retornado e que decidiu buscar ajuda médica e espiritual para se reerguer. Para ela, aquilo não foi coincidência, foi um verdadeiro milagre. Outro exemplo veio de um jovem que pensava em desistir de sua vocação sacerdotal. Ele estava em crise, cheio de dúvidas sobre o chamado de Deus em sua vida. No entanto, ao ver a sombra projetada dentro da basílica, interpretou o fenômeno como um sinal direto da Virgem Maria de que não deveria desistir. Dias depois, em entrevista a uma rádio católica, afirmou: "Eu entendi que ela está comigo, que ela não me abandona. Aquela sombra foi o abraço que eu precisava para continuar." Também surgiram histórias de reconciliação. Casais que estavam prestes a se separar decidiram tentar novamente, inspirados pela emoção de ver a sombra de Aparecida. Pais que não falavam com seus filhos voltaram a procurar o diálogo, tocados pela ideia de que a padroeira sempre intercede pela união das famílias. Em muitos lares, o episódio se transformou em motivo para reacender a devoção, montar pequenos altares e rezar o terço diariamente. O impacto espiritual também pôde ser sentido dentro da própria basílica. Nos dias posteriores,
os padres notaram um aumento significativo na procura por confissões e orientações espirituais. Muitos peregrinos chegavam emocionados, pedindo bênçãos especiais e compartilhando histórias de como haviam sido tocados pelo acontecimento. O clima de oração era tão intenso que parecia que o espaço sagrado havia se tornado ainda mais vivo, pulsando com a fé renovada de milhares de corações. Não demorou para que surgissem testemunhos de graças alcançadas. Pessoas relataram curas inesperadas, reconciliações familiares, respostas em momentos de dificuldade financeira e até mesmo experiências interiores de paz profunda. Cada história, por mais simples que fosse, era interpretada pelos fiéis como fruto da intercessão de Nossa Senhora Aparecida, fortalecida pela manifestação simbólica da sombra dentro da basílica. Esse impacto espiritual também se refletiu em peregrinações. Muitos grupos começaram a organizar viagens para visitar a basílica, não apenas para participar das missas, mas também para rezar no exato local onde a sombra surgiu. Para eles, aquele espaço havia se tornado um ponto de contato ainda mais direto com o mistério divino. Alguns descreviam a sensação de estar ali como pisar em solo, onde o céu tocou a terra. Ao mesmo tempo, padres e teólogos destacavam a importância de compreender o fenômeno não apenas como algo extraordinário, mas como um convite à oração, à conversão, à confiança na providência divina. Eles explicavam que sinais como esse não vêm para saciar curiosidade, mas para reavivar a fé. E, de fato, milhares de pessoas estavam respondendo a esse chamado com mudanças reais em suas vidas. O mais bonito de tudo foi perceber que a sombra de Aparecida não ficou restrita a um momento isolado. Ela se transformou em movimento, em corrente de fé, em histórias vivas de transformação. O impacto espiritual ultrapassou muros, fronteiras e até religiões, alcançando pessoas que jamais haviam entrado numa igreja. Como muitos disseram, a luz que projetou a sombra não foi apenas física, foi uma luz que acendeu dentro de nós. E assim, entre lágrimas, orações e testemunhos, ficou a certeza de que Nossa Senhora Aparecida continua presente, cuidando, intercedendo e se revelando ao seu povo, sempre da maneira mais simples, mas também mais poderosa. O episódio da sombra na Basílica não foi apenas um acontecimento. Foi um marco de fé que permanecerá gravado para sempre na memória e no coração dos brasileiros.